eu sou estudante de museologia e mediadora aqui no Museu Casa Kubitschek. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho acerca dos jardins presentes aqui na casa. Os jardins, eles são seres vivos, né? Eles são a representação da natureza, eles são obras de arte. Enquanto seres vivos, esses jardins são um ecossistema em equilíbrio. Enquanto obras de arte, esse jardim reflete a concepção estética, artística e a sensibilidade do seu artista criador. Enquanto documento, esses jardins são testemunhos de uma época e pensamentos da sociedade que ele está inserido. Olá, eu sou o Pedro, sou artista, educador e mago das ervas. Fui convidado aqui pelo Museu Casa Kubitschek para ajudar o educativo a reinventariar o jardim. Na cultura africana, a gente consegue perceber o parentesco, muito evidente entre o homem e a natureza, através daquela comunhão perfeita e a sintonia entre a natureza e o universo. E a partir desse princípio também, e a vontade de conhecer um pouco dessa relação natureza, sagrado, profano, que eu venho com essa ideia dessa pesquisa, trazendo um pouco das lendas, das histórias, da cosmologia dessas espécies, dentro do universo africano. A gente sabe que as plantas elas estão aqui há muito mais tempo que a gente, então já passaram por N questões ambientais e elas têm muito poder de se reconfigurar em uma outra coisa ou se readaptar, Então, a gente tem muito que aprender com as plantas e essa conversa com a Mayra, eu acho que foi muito disso, assim, ok, a gente tem uma pesquisa científica, o Museu Casa Kubitschek tem uma pesquisa científica, das espécies aqui presentes no jardim. Mas o que a gente quer saber mais sobre essas plantas, O que essas plantas nos oferecem, além desses conhecimentos científicos, Será que, por exemplo, eu quero saber o que a espada de São Jorge me oferece além dos remédios e de repente ela pode me oferecer outras coisas que a gente não está muito acostumado, ou a gente não tem esse costume de pedir para a erva, Então acho que essa conversa com a Mayra foi tipo trabalhar uma ideia de intuição na pesquisa dela, E é importante a gente dizer que a cultura africana, de todo o continente africano, lida com as ervas de uma maneira muito maior do que a cultura ocidental, no sentido de a gente pode fazer com as ervas tudo, A gente pode trabalhar com ela no sentido terapêutico, no sentido fitoenergético e também no sentido sagrado, E eu acho que a cultura africana ela traz isso muito forte com a ideia de magia, O setor educativo do Museu Casa Kubitschek empenha-se sempre em desenvolver atividades educativas que valorizem a integração entre paisagem e arquitetura, assim como foi percebido a urgência em se incluir nos percursos e narrativas desse espaço pontos de vista que evidenciem suas potencialidades, relacionando com o conceito de paisagem cultural. Além disso, é extremamente necessário descolonizar os espaços museais. Sendo assim, o educativo traz a proposta da pesquisa, diálogos étnicos raciais, com o intuito de trazer à tona as memórias ancestrais guardadas nessas espécies que possuem um grande valor e variados usos na cultura africana. Agora a gente vai colocar a mão na massa. Depois que a gente coletou várias espécies africanas, aqui tem várias aqui na mesa. Bom, a gente tem clorófito, tem a coroa de Cristo, aqui a gente tem aspargos, plumoso, a gente tem espada de Yansan. E a tarefa, ou talvez o objetivo dessa atividade, depois dessa colheita, é a gente começar a colocar essas plantas, essas ervas dentro do pote. E eu acho que é interessante a gente começar a perceber que cada planta, cada tipo de planta vai ter uma textura e vai talvez exacerbar uma cor da própria planta. Criando talvez dentro do pote uma textura que a gente pode brincar inclusive com o nome dessas espécies, que é talvez esse outro momento da oficina, da atividade. Aqui, por exemplo, a gente tem uma ninféia, uma flor de ninféia. Toda flor praticamente já é um vórtice de energia, Se a gente olhar aqui a ninféia, a gente tem, sei lá, 8, 9 pétalas, junto com essas
folhas aqui, né? A gente vai colocar essa planta dentro do pote, né? Do jeito que você quiser, um jeito que cair legal. Vai tampar o pote, né? Olhando essa planta, né, e percebendo o que ela traz de memória, né, de repertório pra gente, né? A gente escolheu uma palavra que remete muito a ela, que é magia, né? Que é essa conexão com o espiritual, né? Então a gente vai pegar essa palavra, vai colocar aqui no vidro, vai colar aqui no vidro. Isso. Vai colocar aqui e pronto. Já está pronto uma das espécies da nossa coleção, da nossa nova coleção. A gente coloca tudo aqui. Terminada as atividades, né, de confecção do inventário poético em potes, esse material vai ficar disponível no nosso educativo, né? E aqui a gente consegue perceber a potencialidade e as narrativas que a gente pode se utilizar dos potes, porque aqui a gente consegue ter uma visão geral das espécies, né? A gente consegue perceber as texturas dela, além de ressignificar as próprias, né, atribuindo nomes afetivos. Além disso, a gente consegue trabalhar o nosso sensível, o público vai ter oportunidade de transitar pelos jardins, sentir os cheiros, né, as texturas dessas espécies, né, trazendo uma nova forma de olhar esses jardins de uma forma mais afetiva. Nesse segundo momento do inventário poético do Jardim da Museu Casa Kubitschek, a gente vai fazer um outro aspecto de coleção, né, utilizando as folhas e como se fossem cadernos para guardar essa coleção, né? Aqui, por exemplo, a gente pegou uma espécie de planta e começou a recortar essa planta, né? E começou a dar uma outra forma para essa planta, né? A partir desses recortes, a gente foi construindo um desenho, né? A gente vai precisar de papel, né? A gente pode ser um papel mais durinho, né? De gramatura mais durinha, um papel. A gente vai precisar de uma espécie, aqui a gente escolheu o clorófito, né? Que é uma espécie africana, de origem africana. A gente vai estender ela aqui no papel. Então a gente fixa ela aqui no papel, aí pode pedir ajuda para alguém em casa, né? A gente vai começar a colar, isso, pode colocar aqui. Claro que a gente pensa já num desenho, né? A gente já colocando a planta aqui, mas na prática ela vai nos propor a ver um outro desenho, né? Porque é um ser vivo, né? Então não vai ficar do jeitinho que a gente quer que ela fique, né? Claro que ela vai ter uma textura ou um movimento ou outro que ela vai, por conta própria, seguir, né? Então a gente vai olhar essa folha, vai olhar essa colagem e vai, poxa, o que isso me propõe a pensar sobre a planta, né? O que essa imagem me provoca, né? O que essa imagem me lembra, né? Não sei, aqui, por exemplo, a gente pode fazer um exercício, né? Que é acalmar, por que não, né? Assim que eu insiro uma palavra aqui e colo, né? Na raiz da planta, né, da folha. Então aqui a gente já tem mais um exemplar dessa coleção, que é acalmar, né? Então é uma planta que a gente vai olhar para ela e vai pensar, né, refletir sobre esse verbo, né, acalmar. Acho que é um pouco isso. Terminado o processo de confecção do Inventário Poético 2 Herbário, a gente culmina, né, em um material educativo onde a gente explora essas espécies, né, através de um formato de um catálogo, de um livro, onde a gente consegue perceber texturas, cores, além de trabalhar também com as palavras, né, igual no caso da ninféia, a gente traz o sagrado, né. No caso do aspargo plumoso, a gente consegue visualizar, né, a textura dessas folhas. E esse material vai culminar num material educativo, onde as pessoas vão ter oportunidade de conhecer, né, os detalhes mais minuciosos dessas espécies, além de transitar pelo jardim e conhecer um pouco, né, de uma visão mais ampla dessas espécies.